Para você ver como é que são as estruturas que a gente estava falando lá atrás, desde o tempo da guerra, ela IA vem ajudando até hoje para as estruturas de empresa. Então, o que o empresário tem que entender é que ele precisa saber onde ele vai aplicar e como ele vai aplicar e as estruturas mais corretas que ele vai precisar ter entendimento de onde cada uma vai ser aplicada. Porque não adianta, ela vai chegar. Tá? Se você não estiver colocando, o seu concorrente vai. Então... Perfeito. Perfeito, aí tá vendo, turma? Aproveita e já compartilha esse bate-papo que a gente tá tendo aqui com o Lucas Quaresma, você que tá chegando agora. Ah, não perdi, não tem problema, porque ela fica na íntegra aqui pra você assistir, fica salva aqui em nosso canal. Compartilha, dê o seu like, é importante pra gente você curtir aqui o nosso bate-papo, combinado? E compartilha com todo mundo. O Quaresma, você falou muito aqui do G7 e o Ion, né? Isso. Quais essas soluções, como que elas se posicionam como a nova geração de IA no marketing? Dentro do marketing, a estrutura, por exemplo, do Gen 7, que é produção de conteúdo, tá? A gente sempre está evoluindo. Então, o núcleo hoje do Gen 7, por exemplo, é o ChatGPT 4, tá? Então, a gente implementou isso juntamente com o Dale 3, que é para produção de imagem. Então, o nosso sistema, ele não só produz um conteúdo focado no sistema de SEO, como ele trabalha junto com o Google, avaliando o robô. Vou até fazer uma volta aqui antes, mas só para explicar uma coisa. Sim. Como é que o Google sabe que o seu site está produzindo conteúdo? Ele tem um robô que vai no seu site, de tempos em tempos, lê o seu site como um todo, entende o que está indexado ou não, e aí ele indica o que você tem de conteúdo ali. E o Google ele funciona como se fossem caixas. Tá? Então, vou fazer um exemplo de pizzaria, tá? Se você tem uma pizzaria aqui em Três Corações e a pessoa faz uma pesquisa, por exemplo, pizzaria lá em Nanuque, por exemplo, não vai aparecer sua pizzaria aqui de Três Corações. Por quê? Tem essa distância. O Google, apesar dele ser mundial, ele funciona micro-regionalizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver no seu bairro alguém que está produzindo conteúdo sobre pizza e você pesquisar sobre pizza, o dono da pizzaria daquele do seu bairro vai ser o primeiro a aparecer ali na sua sequência de pesquisa. Tá? Só que se o dono da pizzaria ali do seu bairro não estiver trabalhando em conteúdo e o concorrente do bairro vizinho estiver, o bairro vizinho vai aparecer e o que tiver no seu bairro, não. Tá? Por conta dessa estruturação que o Google funciona em volume e conteúdo de relevância de palavras-chave dentro do seu site. Baseado nisso aí, ele tem algumas variabilidades que ele faz ao longo do tempo para entender qual é o melhor mecanismo de busca, qual é a melhor estrutura de SEO. Então, ele vai alternando essas estruturas ao longo do tempo. O nosso sistema, ele verifica junto ao robô do Google quais são as estruturas valentes hoje para a produção de conteúdo. Então, por exemplo, na hora que eu fizer a indicação que eu quero um conteúdo sobre pizzaria, ele vai lá, vai no robô do Google primeiro, faz um scrap lá que a gente chama, verifica quais são as estruturas que ele vai precisar, traz para dentro do sistema, ele vai produzir um texto e uma imagem já com essa estrutura de SEO que ele precisa, vai mandar para uma banca que a gente chama de outras IAs, que vão fazer a avaliação daquele texto, vão dizer se está ok ou não, e aí então ele entra em parte de produção efetiva de conteúdo, porque até então ele só produzia os tópicos. Aí agora ele passa a criar os conteúdos em si de cada estrutura, baseado no conteúdo original e utilizando as melhores estratégias de SEO que ele acabou de pegar no Google. Então, tudo isso feito de forma automática, em alguns segundos, fica um artigo pronto e produzido e publicado dentro do seu site